Olá, turma, bom dia. Prontos para a correção da página 196 e 197? Isso aí, vamos nessa. Bem, turma, a página 196, tá? Ela é uma página de revisão do capítulo, tá? De tudo aquilo que a gente já havia estudado, tá? Então é uma parte de fechamento dos nossos estudos, tá? Antes de vocês entrarem para o nosso famoso recesso escolar, que seriam as suas férias de meio de ano, tá? Então, beleza. A primeira questão ela diz o seguinte, tá? As frações representam parte de uma quantidade ou unidade que foi dividida em partes iguais, tá? Aí eu tenho lá a representação de 5/6, tá? Aí ele quer saber o 5. Qual nome a gente dá para o 5 na fração? E o 6, tá? Então o carinha que fica em cima, a gente vai chamar de numerador. Vocês vão fazer assim no exercício de vocês, tá? Ó, tem 5/6, tá? Esse carinha de cima é o numerador. E o carinha de baixo vai ser o denominador. Gente, essa definição de conceitos é fundamental para vocês no futuro, tá? A gente não pode esquecer. Olha lá. Fica assim, tá? Ok? Principalmente quando vocês forem estudar incógnitas, tá? Aí ele vai te dizer, o x está no denominador, aí você vai ter que colocar o x embaixo, tá? Tá no numerador, identificar que é colocar em cima. Ok? Belezinha? Vamos lá, próximo. Podemos classificar as frações em próprias e impróprias, tá? Aí eu tenho a descrição aqui, tá? Quando o numerador de uma fração é menor do que o denominador, tá vendo como é que é fundamental a gente saber a classificação? Você tem que saber que o numerador é em cima, o denominador é embaixo. Então a questão está dizendo, quando o numerador de uma fração é menor, ou seja, quando o carinha de cima, tá, é menor que o carinha de baixo, a gente chama de própria. Porque é uma fração, ela não representa o inteiro, tá? Nem mais que o inteiro, tá? Então nós teremos o que? Uma fração própria. Então, terminando, tá? Quando o numerador de uma fração é menor do que o denominador, e diferente de zero, tem que ser diferente de zero, tá? Ela é uma função própria, tá? Então, por eliminação, tá? Uma fração imprópria, tá? É quando o carinha de cima, o numerador, tá? É maior que o carinha de baixo, tá? Então aí a gente chama de imprópria. Então uma fração imprópria representa quantidades iguais a 1 ou maiores do que 1 ou número zero. O que ele está dizendo com 1 ou maiores do que 1? Por exemplo, 5/4. 5 dividido por 4 dá um número maior do que 1. Então ela é imprópria, tá? 5/5. 5 dividido por 5 dá 1. Então ela é imprópria. 4/5. 4 sobre 5. Isso daí vai me dar 0,8. Então, está errado. Ok? Beleza? Não é imprópria. 4/5 é chamada de fração própria. Beleza? Vamos lá, próxima. Ó, para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador por um mesmo número natural, tá? Ou seja, um número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, 4/5 do exercício anterior, que eu havia citado para vocês, não dá. Ele já é na forma irredutível, porque ó, 4 dá por 2, mas 5 não dá. Tá? Nenhum dos dois dá por 3. E 5 dá por 5, mas 4 não dá. 4 dá por 4, mas 5 não dá. Entendeu? Então ela já está, eu não mexo em nada. Agora, por exemplo, 2/4 dá. O de cima não dá por 2, o de baixo também não dá por 2. Então eu vou simplificar. Vai ficar assim, ó. 2/4, tá? O de cima dá por 2, dá para dividir por 2. O de baixo também dá para dividir por 2. Então a forma simplificada dela é meio. Aqui, ó. Ok? Belezinha? Então vamos lá. Para simplificar uma fração,
devemos dividir o numerador e o denominador por um mesmo número natural. Tá? Diferente de 0 e de 1. Não posso usar 0 e 1, tá? Senão sempre vai dar igual. 4 dividido por 1, dá para dividir. 5 dividido por 1, também dá para dividir. 4 dividido por 0, dá para dividir. E 5 também dá para dividir por 0. Mas eu não vou usar nunca o 0 ou 1, tá? Se não for mais possível simplificá-la, acabei de falar, tá? Então ela é uma fração irredutível, não dá mais para simplificar. Lembra do 4/5? Eu falei, fração irredutível, porque eu não consigo simplificar mais. Tá? Beleza, próximo. Determinamos frações equivalentes, tá? Ou dividindo o numerador e o denominador por um número diferente de 0. Tá? Por exemplo, lembra dessa questão aqui, ó? Cadê? Aqui. 2/4 é equivalente a meio, porque eu consigo simplificar. Ok? Esse cara é equivalente a esse. Então, beleza. O que a gente tem que fazer? 3/4 vezes 2. Multiplico 3 por 2, dá 6. E o 4 por 2 vai dar 8. Então, deu 6/8. Tá? E no segundo quadrinho, eu vou multiplicar por 3. Olha lá. Eu pego 3 e multiplico por 3, que vai dar 9. Depois pego 4 e também multiplico por 3. Tem que ser pelo mesmo número, tá? Que deu 12. Então deu 9 dozeavos. Sim? Belezinha? Vamos lá, página 197. Ao comparar as frações que têm denominadores iguais, a maior delas é aquela que tem o maior numerador. Tá? Por exemplo, 5 décimos e 4 décimos. Quem é maior? Aqui tem o maior numerador, o 5. 5 décimos é maior que 4 décimos. Tá? Beleza? Para comparar frações com denominadores diferentes, obtemos frações equivalentes com o mesmo denominador. Belezinha? Próximo. Podemos escrever porcentagem na forma de fração irredutível. Tá? A gente pode. Por exemplo, 40%, 50%, 20%. Tá? Por exemplo, 20%. A mesma coisa que 20 dividido por 100. Posso dividir 20 e 100 por 20? Assim, ó. Vamos lá. Aqui, ó. 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100. Posso simplificar. Divido 20 por 20. E vou dividir também 100 por 20. Esse cara aqui vai me dar o quê? 20 dividido por 100 dá 1. Ou desculpa, 20 dividido por 20 dá 1. E 100 dividido por 20? 5. Dá 1/5. Então 1/5 também pode ser representado em forma de porcentagem. Aqui, ó. Tá? Printa a tela aí e tira a dúvida de vocês. Então 40. Vamos lá, 40 dividido por 40%. Mesma coisa que 40 por 100. Ele não fez logo por 40 não, por quê? Porque 100 não dá para dividir por 40, a não ser que dê resto, tá? Então ele foi fazendo de 2 em 2, tá? Aí deu 40 dividido por 2 dá 20, 100 dividido por 2, 50. Aí depois 10, 25 e depois 2/5. 2/5 não dá mais para simplificar, então ele está na sua forma reduzida, que a gente chama de forma irredutível. Tá? Chegamos à sua fração irredutível. Tá? Próxima. Porcentagem é uma razão que corresponde à parte considerada de um total de 100 partes. Podemos representá-las com uma fração cuja o denominador. O denominador não é o total? Se são 100 partes no total, então o denominador é igual a 100. Uma parte de 100 seria 1 sobre 100. 50 partes de 100. 50 sobre 100. Tá? E a gente chama ele de 50%, 1%. E assim vai. Beleza? Aí ele pediu para você colocar lá, ó, 20%. Quando tem aquela barrinha e 2 zeros, significa que é por 100. Então eu tenho 20 por 100.
20 dividido por 100. 20 dividido por 100 eu posso representar como 20 no numerador e o 100 no denominador. Beleza? Vamos lá. Em uma adição ou subtração de frações com denominadores iguais, é molezinha, né? É só repetir o denominador, tá? E faz a operação do numerador. Olha lá, a gente tem em uma adição ou subtração de frações com denominadores iguais, aí é bem tranquilo, adicionamos ou subtraímos os números e conservamos o denominador. A gente conserva o carinha de baixo, tá? Por exemplo, 2 oitavos mais 7 oitavos, tá? Ó, se 8 e 8 são iguais, eu vou repetir. E o 2 e 7? Eu vou somar. 2 mais 7, 9. Isso aí me dá 9 oitavos, tá? A outra, 15 sextos menos 8 sextos, tá? 6 com 6 é igual, né? Então eu vou repetir. 15 menos 8 dá 7. Ele fica 7 sextos, tá? E quando os denominadores são diferentes, operamos com frações equivalentes de mesmo denominador, tá? Por exemplo, eu tenho 2 terços mais 1 quarto. Opa, eu tenho que colocar tudo no mesmo denominador. O que a gente faz? Eu multiplico 3 pelo 4, tá? Aí vai dar 12. 12 dá para dividir por 3 e também dá para dividir por 4. Não dá? Sim, então a gente tem o que? Um múltiplo comum, tá? Mas só que não pode esquecer que eu tenho que multiplicar também o cara de cima, tá? Senão dá errado. Então vai lá, 2 terços, tá? Vou multiplicar todo mundo por 4. Porque não é 4 multiplicado por 3 que dá 12? Então tá. Então vai dar o quê? 8 dozeavos mais... E o 1 quarto? Vou multiplicar por 3. Tá? 3 vezes 1 dá 3. Tá? E 3 vezes 4 dá 12. Então vai ficar 8 dozeavos mais 3 dozeavos. Agora sim o denominador está igual, não tá? Então agora eu posso somar. Vou repetir o denominador, tá? Que é o 12. 8 mais 3 igual a 11. Então vai ficar 11 dozeavos. E a última do dia, tá? Vai ser o quê? Ó, 9 quartos menos 3 3 meios, tá? Então eu posso fazer multiplicando igual eu fiz anteriormente, tá? Vou multiplicar 4 por 2 dá 8, mas aí eu tenho que multiplicar os caras de cima também e depois simplifico, tá? Ou a gente pode fazer como eles são, tá? Proporcionais, 4 e 2, eu pego um número maior, tá? Eu transformo um número maior. Vai ficar 9 quartos menos... Lembra do 3 meios? Ó, menos 3 meios. A gente pode transformar esse 2 em 4. Tá? Como que eu faço? Multiplica por 2. Então vai ficar 9 quartos menos... Aí o carinha de cima, 3 vezes 2, 6. E o carinha de baixo, 2 vezes 2, 4. Então ela vai ficar o quê? 6 quartos. Então vai ficar 9 quartos menos 6 quartos. Denominadores iguais, eu vou repetir o denominador. Tá? E 9 menos 6 eu vou diminuir, vai ficar 3 quartos. Então agora eu expliquei para vocês duas formas de se fazer, tá? Aí vocês vão escolher a que melhor, vocês entenderam, tá? E se sentem confortáveis, tá? Vou fazer a mesma do outro jeito que eu ensinei antes, tá? Eu posso pegar 9 quartos menos 3 meios e multiplicar um pelo outro, tá? Por exemplo, 4 vezes 2 dá 8. Tá? Dá 8. Então eu tenho que pegar o 9 e multiplicar por 2 também. Tá? Tenho que pegar o 9 e multiplicar por 2 também. Vai ficar assim, ó. Esse daqui eu vou fazer escrito para vocês, tá? Fica assim, ó. 9 quartos menos 3 meios. Tá? Eu posso multiplicar, tá? Tudo por 2. Vai ficar 9 vezes 2, ó, multiplico por 2, multiplico por 2. 9 vezes 2, 18. 4 vezes 2, 8. Menos, aí o 3 meios eu vou ter que multiplicar por 4. 3 vezes 4, aqui, ó, vezes 4, vezes 4. Ó, 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12. 4 vezes 2, 8. Olha aqui. A gente ficou com o mesmo. Aqui, ó.
tá? Ah lá, aí agora eu tenho o mesmo denominador. Então só vou repetir, ó. Vou colocar 8 embaixo, tá? 18 menos 12 dá 6. Aqui. Dá 6. Então fica 6 oitavos. Acabou? Não, porque eu tenho que simplificar ele. Não é irredutível. Ó, 6 e 8 dá por 2. Dá por 3. 6 dá, 8 não. Então não passo por 3. Então eu vou dividir esse cara aqui por 2. Sempre simplificando no final, tá? Então ele vai me dar o quê? 3 quartos. Tá vendo? Se eu fizer de uma forma ou de outra, eu vou chegar no mesmo resultado. Beleza, galerinha? Tranquilo? Então essa foi a correção, tá? Hoje é a nossa última aula do primeiro semestre, tá? Ela acaba dia 3 e volta no dia 3 de agosto, tá? Hoje vocês não tem que me enviar nada, salvo aqueles colegas que estão me devendo trabalho, tá? Tem até o final do dia para me enviar os trabalhos para eu conseguir gerar a nota de vocês, tá? Para quem está em dia, fica como prêmio, tá? Não tem que me enviar nada hoje, tá? Vocês fizeram tudo certinho ao longo do semestre, então hoje vocês têm uma folguinha, beleza? Esse é o prêmio para quem anda em dia com suas obrigações. Então, um grande abraço, beijo no coração, tá? O tio Flávio está aqui para vocês, qualquer dúvida para a gente trabalhar elas, ok? Tchau, tchau.